Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo 14 da série Presero Web to Print. Vamos fazer o login como de costume e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como criar um novo site e vou mostrar as diferenças entre os sites. Sites é nesse menu aqui, eu já tem alguns sites criados e eu vou mostrar o que faz cada um deles, mas se você vai criar pela primeira vez, você vai Create New Site, clicar nesse menu e você vai ter algumas opções. A primeira delas seria o nome do site. Vou criar um site fictício, Abracadabra Print. E aqui na URL é importante você manter o padrão de URLs temporários do Presero. Então provavelmente você recebeu v4.presero.com. Então esse seria o domínio, subdomínio v4. E aqui no meu caso eu tenho subdomínio Quantum. Aqui provavelmente você tem o nome da sua empresa nessa área e você tem que manter essa estrutura. Aqui você vai botar o nome da sua empresa e aqui como subdomínio vou colocar Abracadabra Print. Então aqui essa é a estrutura correta. Aqui é o nome do site, ponto, nome da sua empresa, ponto, versão 4 do Presero, ponto, presero.com. Tem que manter sempre essa estrutura. Essa é uma URL temporária. Depois, quando você registrar o domínio e tiver um domínio, ou se você já tiver o domínio, você pode mudar e o site vai apontar para o domínio final. Poderia registrar abracadabraprint.com.br e aí substituiria esse URL temporário aqui. Mas por enquanto você deve manter essa URL. Nome do site, ponto, nome da sua empresa, ponto, versão 4.presero.com. Aqui não muda. Ok? Então aqui você vai escolher que tipo de site você vai fazer. Um Retail B2C Store, ou seja, uma loja de varejo B2C, Business to Consumer, ou um site de negócios, um B2B, site entre negócios entre empresas, Business to Business, ou Informational Site, um site informativo. Isso aqui, o número de sites que você pode criar vai depender da sua assinatura do Presero. Pacote Professional, por exemplo, são 2 sites B2C, 2 sites de varejos. Aqui é sempre ilimitado, você pode ter quantos sites você quiser entre empresas. E aqui é um site corporativo. Então você pode, se você já tem um website, você pode migrar todo o seu conteúdo para aqui, para o Presero, e você mesmo pode fazer a administração, a atualização do seu site sem a necessidade de estar pagando um web designer, por exemplo. Então vamos criar esse site, Create Site. Aqui no caso eu criei um site de varejo, um site B2C, e ele vem totalmente zerado, não terei que fazer toda a configuração dele. E eu vou mostrar um site B2C que eu tenho criado aqui. Por exemplo, esse aqui. Então você vê que ele já entra na URL X, loja de varejo, lojavarejo.quantum.v4.presero. Então ele mantém esse padrão. Então esse aqui seria um site. A diferença entre um site, vou entrar num outro site aqui, eu tenho um site B2C. Então a diferença é, aqui um site de varejo eu já entro diretamente nos produtos do site, já dou de cara com os produtos. Um site de negócios eu não tenho como ter acesso, se eu não tiver a senha, se eu não for cadastrado. Então você pode fazer num site de negócios, você pode fazer todo o branding do seu cliente, as cores do seu cliente, todo o visual. Você pode alterar para um texto, criar menus para o seu cliente. E aqui seria um site para quem está navegando na internet fazer compras aleatoriamente. Depois é que ele vai se cadastrar. No momento ele pode entrar no produto e não precisa de cadastro. Ok? Voltando aqui.
Então, eu já tenho definido aqui o nome. Posso definir uma homepage com uma URL diferente para a homepage. Posso, depois que o cliente continua a comprar, posso definir uma URL diferente. Posso, quando ele volta para o catálogo, eu posso definir uma URL diferente. Essa tagline aqui, se você coloca um texto, dependendo do skin, dependendo do template que você escolher para o site, ele aparece como texto. Aqui eu tenho que fazer o upload de um logotipo do site. Vamos fazer um upload de um logo. Aqui, upload do favicon. Favicon é um ícone pequenininho que aparece no topo da página. Eu posso fazer aqui baseado nas especificações um upload. As especificações são 16 pixels por 16 pixels e a extensão tem que ser .ico. Você teria que editar uma pequena imagem para colocar, ficar mais bonitinho. Depois você vem aqui no site básico, na configuração básica, Culture em português, ele vai aparecer para o cliente em português. Você pode forçar isso aqui. Se você não forçar, ele depende do browser. Se o browser tiver em inglês, ele vai aparecer em inglês. Se tiver espanhol, vai aparecer em espanhol e não vai obedecer. Mas se você forçar aqui, independente do browser, ele vai aparecer sempre em português. Integration ID é se você está fazendo integração com outro sistema, um outro sistema de ERP, por exemplo. Logout URL, se você quer que ao fazer o logout o cliente seja direcionado a uma URL diferente. Se você não colocar nada, ele vai para a tela de login. Aqui, se você tem um sistema de procurement, se o cliente faz uma compra, o sistema pode mandar um comando automaticamente para o seu sistema. Aqui é o Tax ID mais utilizado nos Estados Unidos, você não precisa se preocupar com isso. Aqui no Checkout, você clica aqui se você quiser que o cliente defina, dá a liberdade do cliente definir a data de entrega que ele quer, data de envio do pedido. E Allow Custom Purchase Order Code se você tem códigos de compras previamente definidos para o cliente. Então você pode pedir que ele escolha, seja requerido, opcional ou não pergunte nada. Não vou clicar em nenhuma dessas opções. Aqui no checkout, quando o cliente vai finalizar, você pode colocar um formulário. Então a gente criou, em lições anteriores, criamos formulários de envio, por exemplo. Você pode criar um outro formulário e pode pedir que no checkout o cliente preencha um formulário com alguns dados, enfim. Então essa seria a configuração básica do site. Eu posso continuar nas tabs aqui, nas abas, fazendo as outras próximas configurações e salvar no final. Então aqui tem o domínio. Então o domínio que nós criamos foi abracadabraprint.quantum.v4.presser.com. No caso do seu site vai ser o nome do site, o nome da sua empresa, .v4.presser.com. E quando você tiver registrado um domínio final, por exemplo, abracadabraprint.com.br, posso fazer aqui, colocar aqui, já estou com o registro ok, fazer um Add New Domain. Lógico que existem algumas configurações que vão precisar ser feitas no registro BR ou com a entidade que registrou o domínio para você. Então existem algumas configurações de apontar para o servidor da Alliance Systems nos Estados Unidos, para toda vez que um cliente digitar ou que clicar num link com esse endereço aqui, abracadabraprint, ou qualquer nome que você tenha definido, ele seja redirecionado. Então esse aqui deixaria de ser o domínio primário, você vem aqui e escolhe esse aqui como Set as Primary Domain. Clicaria aqui. Eu não vou fazer isso porque esse domínio não está registrado, mas eu poderia ter vários domínios aqui e sempre clicando aqui Set as Primary Domain, ele vai ficar amarelinho assim e vai demorar um pouquinho, alguns minutos ou algumas horas para entrar no ar, porque todos os sites precisam atualizar o DNS, a lista DNS. Okay? Então vamos continuar aqui. Aqui taxa no Brasil é pouco utilizado,
mas a gente não utiliza aqui billing address, aonde vai ser cobrado e que tipo de taxa. Mas existe, e caso você queira implementar, você pode utilizar diferentes impostos por estado, província. Se você exporta, você pode definir países, ou você pode simplesmente definir um flat, uma taxa fixa, sei lá, 5%, enfim, um imposto fixo, e colocar para o cliente ver quando ele fizer o checkout. Aqui em shipping eu vou colocar o método de envio. Esses aqui são utilizados nos Estados Unidos, então não vou utilizar aqui no Brasil. E esses aqui são que eu defini. Vocês devem ter visto no vídeo anterior, quando eu defini os métodos de envio. Então posso escolher vários métodos de envio para o cliente, deixar o cliente escolher o que ele quer, como ele quer receber esse pedido, ou posso tirar alguns, enfim, tudo que tiver ticado aqui vai aparecer disponível para o cliente. E aqui eu posso testar esses métodos de envio, baseado no código postal aqui, posso testar. Ok, próxima abinha, pagamento. Então também vocês viram em vídeos anteriores como eu criava as formas de pagamento, e aqui nessa aba que eu vou definir que tipo de pagamento aqui que eu tenho. Tem todos os tipos de pagamentos que estão criados nas preferências. Então posso escolher que eu quero dar um crédito para esse cliente e quero receber pagamentos via PayPal. Então continuando aqui eu tenho como colocar valores, ou seja, texto, posso fazer upload de imagem, posso fazer aqui instruções para páginas de login, instruções para páginas de FTP, instruções para o upload de produtos, para cartão de compra, o carrinho de compras, para página de checkout, para o Doc Builder Customization. Então eu posso ter instruções para auxiliar o cliente a utilizar todas essas funções. Conteúdo, contato, que eu tenho vários campos, onde dependendo do skin, dependendo do template, vai aparecer. Então posso ter um bloco de contato, aqui um bloco de rodapé, depende do skin que eu escolher para esse site. E aqui SEO, HTML. Aqui é importante, se você está fazendo uma loja de varejo, uma loja B2C, é importante você aprender sobre SEO, ou você contratar uma empresa para procurar colocar essa página na melhor colocação possível nos mecanismos de busca, Google e Bing principalmente. Então você tem aqui uma série de códigos que você tem que entrar para tornar o mais amigável possível para os robôs, para os spiders, que fazem a varredura dos sites na internet. Então você tem toda uma metodologia, o legal é que o presseiro já vem totalmente preparado, porém totalmente em branco, né, que você vai ter que aprender e colocar e melhorar a sua página do ranking. Então, terminado toda a configuração inicial do site, você vem aqui salvar. Então, depois de salvo, hoje eu vejo que está criado o meu site. Para abrir as opções, eu clico no botãozinho de mais, posso afastar aqui um pouquinho e eu vejo que a URL está ok. Vamos testar para ver se está funcionando. Clico em cima e aí ele me abre o site. Então está zerado. Nos próximos vídeos a gente vai aprender como melhorar esse visual, mudar o visual e como inserir produtos no site. Mas em princípio essa é a configuração básica aqui através da criação e dos tabs. Ok, pessoal? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.